E Lula viajou hoje para a China. A comitiva é formada por quase 40 autoridades. 7 ministros, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, e Carlos Fávaro, da Agricultura. Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, está na lista, mesmo depois da recente onda de ataques no estado. Eumano de Freitas, do Ceará, e Carlos Brandão, do Maranhão, viajam em meio a chuvas nos 2 estados. 11 mil moradores estão desabrigados. 7 senadores também integram o grupo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um deles. Há ainda 19 deputados que você confere na relação que aparece aqui na tela para você. Foi mencionado o governador da Bahia? Eu não... Ele está na lista, Augusto. Né? Com a playlist. Com a playlist da bagagem. Claro. Vários empresários vão acompanhar o presidente, claro. Tá aí, ó, na lista. Jerônimo Rodrigues consta na lista. Perfeito. E a Janja também embarca nessa viagem. Todos chegam a Xangai amanhã. Silvio Navarro, vários pontos aí para a gente debater aí dessa comitiva do Lula, né? A Janja, você tinha comentado ontem que estava um pouco sumida, apareceu novamente agora, chega à China amanhã, confirmação do Pacheco também na comitiva. E o ponto interessante é o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que esteve na China há 20 dias e agora voltou, né? A China é logo ali, né? É logo ali, Paula. Vamos lá, vários pontos, como você trouxe. Vamos começar então pela comitiva. O que a senhora Fátima Bezerra vai fazer na China com um Estado que hoje é o símbolo do crime, vencendo a força policial, vencendo a lei e vencendo o próprio Estado, né? As facções criminosas dominaram o Rio Grande do Norte. 40 cidades estão sob comando do crime organizado. Ela vai à China. Eu fui olhar qual era a agenda, os pontos da agenda da governadora na China. Tem muito pouca coisa nos jornais, na mídia potiguar. Por exemplo, a primeira delas diz aqui, ela vai falar sobre uma espécie de camarão, para, imagino eu, exportar, que não pode entrar no país asiático, é proibido. Não sei, então, essa agenda eu não entendi bem. Ela vai falar sobre carros elétricos. Eu fui observar aqui que menos de 1% da frota de carros potiguar é elétrica. Não chega a 800 carros. Ela vai tratar desses 2 pontos. Mais um ponto, ela disse que vai convidar autoridades chinesas em solo chinês a vir conhecer o Rio Grande do Norte. Aqui a gente não despreza o potencial turístico do Rio Grande do Norte, todo mundo sabe, muito bonito, o turismo movimenta o estado, mas precisa ir até a China para convidá-los a vir para o Brasil? O que a Fátima Bezerra vai fazer na China? Ela vai na posse da amiga Dilma Rousseff no Banco dos BRICS. É disso que se trata e nada mais. Paula, eu não vou me alongar, a gente vai girando e vou voltando aqui sobre outros pontos. Queria primeiro começar pela Fátima Bezerra. Augusto Nunes, entre os compromissos de Lula, estão aí o encontro com o ditador Xi Jinping e a assinatura de acordos comerciais. Essa é ótima, né? Além da playlist, tem esse camarão. É um camarão que não pode ser vendido lá. É isso. Camarão do Rio Grande do Norte. Ela pode levar, enquanto a carros elétricos, ela pode levar toda a frota. Cabe na comitiva. 800, né? Toda a frota. Essa é a viagem que faz o presidente da República. É a procura do quê? A procura de agrados, de boas relações com a China, porque ele está fazendo o possível para que a China e a Rússia aceitem o Brasil como mediador, né, da guerra, para tentar conseguir um final para a guerra surgida depois da invasão, o Lula não aceita essa palavra, da Ucrânia por tropas da antiga, do que sobrou da União Soviética. Então é o seguinte, um ministro, esse Fávaro, vai e volta. Ele ficou lá uma semana, ele não resolveu o que tinha de resolver, então nos deve uma semana aí de diárias, almoços e jantares. Se resolveu, por que voltar? É porque eles querem passear, ele quer ouvir a playlist do nosso governador da Bahia. Aí vai a Fátima dizendo, não tem problema nenhum no Rio Grande do Norte, né? Vai passear na China, vai conhecer lá a muralha, porque no Rio Grande do Norte, fora um ou outro bug com um problema na praia, não tem mais nada.
a combater, a resolver. Então, toda viagem do Brasil, do presidente brasileiro é uma piada. E a Janja voltou com síndrome de abstinência. Ela foi à reunião do Ministério, não pode. Ela não ocupa cargo ministerial, não pode participar. Mas, claro, ela é primeira-dama. No Brasil, primeira-dama virou emprego e cargo. Né? E ainda mais tendo participado da saga do Lula na cadeia, né? Ela foi mulher de preso, agora é primeira-dama. O Brasil é realmente um país de oportunidades. E está lá a Janja também, fazendo ninguém sabe o quê, os empresários. Os que foram na primeira viagem voltaram, então aí tem mais o que fazer. Agora vão deputados no lugar deles para aprender o que faz a China, que não tem Congresso. É isso aí. Coronel, quero te ouvir também, só vou pedir para a produção exibir novamente a lista dos 5 governadores, para a gente dar uma olhadinha aí na tela. Então aí, ó, o Jerônimo Rodrigues, o da playlist, Eumano de Freitas, do Ceará, Carlos Brandão, do Maranhão, Helder Barbalho, do Pará e Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Entre os ministros, vamos lá, Fernando Haddad, Luciana Santos, Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Fávaro, que está regressando depois de 20 dias, Margarete Menezes, da Cultura, Marina Silva, do Meio Ambiente, Mauro Vieira, das Relações Exteriores e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Coronel. Vamos lá. Como o Silvio falou, esse assunto ele é muito rico, né? Tem muita coisa para a gente comentar. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu não sei se o Celso Amorim está na comitiva, talvez o Silvio depois me fale. Mas a gente observa que o governo Lula ele reedita um estilo de relações internacionais que já existiu no passado, quando o Marco Aurélio Garcia fazia esse papel que o Celso Amorim está fazendo hoje, né? Na época ele ficou com o apelido de Top Top Garcia, né? O Augusto deve saber a origem desse apelido aí melhor do que todos nós. Mas o fato é que esse binômio das relações exteriores com um profissional tocando o Itamaraty, as relações internacionais, e um chanceler informal que faz as articulações, que vai à Venezuela, conversa com Putin, vai na Rússia, retorna, agenda uma vinda do Sergei Lavrov para os próximos dias, para a próxima semana. Esse tipo de articulação paralela, ideológica e outra mais profissional, foi algo que o PT utilizou durante os seus governos Lula. E durante aquele período nós tivemos o acidente na base de Alcântara, logo no primeiro ano do governo Lula, em que vitimou 21 técnicos brasileiros, e o Brasil naquele período saía do governo Fernando Henrique impulsionado, tentando colocar um satélite, tentando que o Brasil ingressasse naquele seleto grupo dos países que dominam a tecnologia, não só de fabricar os seus satélites, mas como colocá-los em órbita. Houve esse acidente. Na época do governo Fernando Henrique, ele tentou um acordo com os Estados Unidos para utilizar a base de Alcântara, não conseguiu, e o governo Lula, logo depois do acidente, teve uma ideia luminar. Resolveu fazer um acordo com a Ucrânia. E esse acordo foi um acordo que ele comeu 1 bilhão aí dos dois países, mais do governo brasileiro, nunca conseguiu colocar um foguete na base de lançamento, houve um prejuízo imenso. Não caiu num Tribunal de Contas da União em nenhuma exigência por uma condescendência, porque, segundo os técnicos, seria difícil achar responsáveis para tanta coisa errada que aconteceu nesse período. E em 2019, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, por iniciativa também do governo Temer, que retomou os acordos com os Estados Unidos, ele acaba com esse acordo com a Ucrânia, que não nos legou nada, e faz um acordo com os Estados Unidos para a utilização da base de Alcântara. Ali, agora, recentemente, no começo do ano, acho que em março agora, nós tivemos um lançamento de um foguete sul-coreano, já nesse novo acordo, que obriga que todos os países que utilizem a base, o Brasil pode utilizar com vários países, mas eles são obrigados a usar tecnologia norte-americana. Por que eu faço esse comentário? Porque a saída da China, ela estará, um dos assuntos que estarão na pauta será a assinatura do novo satélite brasileiro-chinês. Já há 6 edições de satélites feitos entre os dois países,
Eu conheci logo a primeira edição, ainda lá na década de 90. É um programa muito importante para o Brasil. E esse satélite chinês e brasileiro, ele é lançado lá da China, ele não pode ser lançado do Brasil, da base de Alcântara. Na época não havia tecnologia, hoje há tecnologia, mas haverá restrição dos Estados Unidos. Eu dou esse exemplo para mostrar o seguinte: essa ida à China, ela tem uma série de outras implicações para a área de defesa. Nós temos o próprio presidente francês que foi à China semana passada e já retorna. Ele tem interesses no programa de submarinos no Brasil. Existe uma série de jogos que são feitos no campo da geopolítica que muitas vezes passam desapercebidos. A opção do governo Lula, novamente, é exatamente se aproximar daquele bloco de países que, neste momento, estão numa disputa geopolítica com o bloco ocidental. Então, isso ensejará consequências, é uma opção que o governo brasileiro faz e que nós teremos que acompanhar nos próximos anos os desdobramentos dessa opção. E vamos lembrar que aqui no programa Oeste Sem Filtro, logo mais, a gente vai entrevistar o deputado Biratã Sanderson, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública, em que hoje esteve presente o ministro Flávio Dino. Logo mais aqui no programa. Ana, também quero te ouvir, o que você destaca aí dessa viagem de Lula à China, lembrando que hoje, 11 de abril, seria o dia em que Rodrigo Pacheco disse no primeiro momento que leria o relatório da CPMI de 8 de janeiro. Agora parece que a data foi postergada para 18 de abril. Perdão. Bom, como o Silvio e o Coronel disseram, né, é um assunto que envolve várias coisas. O Coronel trouxe outro aspecto. A administração, o desgoverno do Lula aí tentando entrar na nova rota da seda, digamos assim. A China vai, claro, cobrar um preço caro por isso. Resta saber como ficará a relação com os Estados Unidos. Não custa lembrarmos que os americanos já estão com um pé atrás em relação ao desgoverno do Lula por causa daqueles navios iranianos atracados no porto, né, do Rio de Janeiro. Eu vou ler só um pedacinho da nota que o senador Ted Cruz leu no Senado americano, e a nota foi endossada por republicanos e democratas. Abro aspas. Os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo projetadas exatamente para deter e responder a essas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já foram sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde eles atracaram agora, corre o risco de sofrer sanções. A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-lo a fazê-lo. Bom, esse é um ponto, né? A aproximação do Brasil, falamos da Unasul, a volta para o Foro de São Paulo, agora, né, as relações aí com outros ditadores mais próximas do que nunca, BNDES sendo usado para financiar obras na Argentina, por exemplo. Ou seja, é um desgoverno total, não é só em relação às nossas políticas domésticas, mas a políticas internacionais. Eu fico curiosa, né, para saber, porque aí na lista da comitiva está a Marina da Silva, né, a ministra do Meio Ambiente. Eu estou curiosa para saber se a ministra do Meio Ambiente, tão preocupada com o ambiente, com a natureza, se ela vai questionar os chineses porque 9 dos 10 mais poluentes rios estão na China. Rios que desaguam exatamente nos oceanos, que são os pulmões do mundo. Porque por mais que tentem emplacar a falácia de que os pulmões do mundo estão na Amazônia, isso não existe. Faltaram a aula de quinta série. Os pulmões do mundo são os oceanos. E os 9 rios mais poluentes do mundo estão na China. Queria saber se, né, fica aí a pergunta, ministra Marina Silva, a senhora vai questionar os chineses, o que eles estão fazendo em relação
a poluição, a China, que hoje é um dos maiores, né, um dos países mais poluentes, né, do globo, e curioso que o ministro dos Direitos Humanos, essa semana, né, tão preocupado com os direitos humanos, ele poderia embarcar, né, nessa comitiva, não sei se ele está na lista, acho que não, mas ele poderia ter ido para questionar os chineses também, como vão os campos de concentração lá na China com os muçulmanos uigures, que até agora esse governo continua escondendo. O governo chinês e agora também, né, o desgoverno do Lula, super aliado e agora alinhado com mais um comunista de um partido, né, o ditador comunista do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping. Silvio, lembrando que essa viagem à China estava marcada para o dia 26 de março e o presidente Lula precisou cancelar por conta aí de um quadro de pneumonia. Uma parte da comitiva foi, Carlos Fávaro, por exemplo, voltou 2 vezes, né? Pois é. Agora veja, o ministro da Agricultura ir à China é compreensível. A China é o destino de mais de 30% das exportações brasileiras, sobretudo agronegócio, grão, celulose, carne, inclusive. Isso é algo em torno de 50 bilhões de dólares. Agora, o que vai fazer o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, o ministro do MST na China? Aliás, no momento em que o Brasil vive o tal do Abril Vermelho, né? O governo estimula, inclusive, as invasões de propriedades aqui em solo brasileiro. E o que ele vai fazer à China, o ministro Paulo Teixeira? O que a ministra Margarete Menezes da Cultura está indo fazer na China? Talvez debater liberdade? Não sei. Rodrigo Pacheco, a gente sabe que foi fazer a China. Ele foi lá para não precisar abrir a CPMI do 8 de janeiro. Ele continua empurrando com a barriga a instalação dessa comissão que não interessa ao Palácio do Planalto. Não tem dado certo. A articulação para a retirada de assinaturas fracassou. Mas ele continua dando uma forcinha, empurrando. O que vai fazer na China o deputado André Janones, tão conhecido André Janones? O que está indo fazer na China a deputada Tabata Amaral? O líder do PT, José Guimarães, aquele que ficou conhecido, inclusive, ao passar por um aeroporto. O assessor dele, ao passar por aeroporto, tinha dólares escondido na cueca. O que eles estão indo fazer na China, como bem lembrou Augusto, onde o Congresso chinês funciona? Existe? Vamos lá. Coronel, só para arrematar? 2 pontos, né, que foram levantados. Sobre a questão do meio ambiente, a Ana Paula foi no ponto ali, né? Há uma série de contrassensos e a China hoje é um dos países que mais tem uma posição de hipocrisia em relação a esse assunto. Mas a China ela é muito inteligente, porque ela exporta, inclusive, aqui para os Estados Unidos, painéis solares e para o mundo inteiro. Então, o interesse do Brasil é justamente nessa mudança de matriz e que ele pretende investir, ele tem a oportunidade de trazer a tecnologia chinesa. Segunda coisa é que, no que diz respeito a uma fábrica da Ford, veja bem que emblemático, né? Uma fábrica da Ford fechada e que os chineses querem comprar. Existem alguns caminhões, inclusive, que também serão importados do Brasil, caminhões grandes, também de uma fábrica chinesa. Ou seja, essa relação, a bem da verdade, nós precisamos reconhecer que essa aproximação com a China ela acontece muito em função de uma série de incongruências e da política externa aqui do governo norte-americano. Ana Paula sabe bem qual foi a diferença que nós enfrentamos da política externa do governo Trump para o governo Biden, e essa ambiguidade ela acaba empurrando vários países para o colo da China. E o Brasil, que sempre jogou ali entre essas duas potências na área comercial com inteligência, afinal, são os 3 maiores produtores de alimentos do mundo: a China, Estados Unidos e Brasil. E a China tem a desvantagem de, embora seja o maior produtor de alimentos do mundo, ela tem a maior demanda e tem um déficit na área de segurança alimentar, e o Brasil entra com muita inteligência. Agora, existem questões de tecnologia na área de semicondutores, existe uma série de áreas na área, inclusive de 5G, que os Estados Unidos, lamentavelmente, e a própria União Europeia, que poderia já ter firmado o acordo com o Mercosul, e todas essas medidas protetivas, essa ambiguidade da relação internacional dos Estados Unidos e da União Europeia acaba empurrando o Brasil para o colo da China. E isso é importante que nós coloquemos na balança. Há muita coisa em jogo nessas relações internacionais
E o Brasil tem uma oportunidade de jogar um bom jogo ou fazer um bom papel se for inteligente e não se deixar levar por essa questão ideológica, como foi muito bem levantado pelo Silvio também.